Vocês lembram de uma novela que se chamava Barriga de Aluguel? A história era que a esposa não podia engravidar e eles contrataram uma pessoa para, gerar esse filho, durante 9 meses. Depois a criança seria devolvida ao casal. Será que isso é permitido por lei? Dr. Marcelo Xavier, advogado do Brasil Salomão e Max aqui em Ribeirão Preto, vai falar para vocês. Doutor Marcelo, que assunto polêmico, ele cria umas pautas muito interessantes, ele que sugere, e bem polêmicas, né? É um tema interessantíssimo, né? O termo correto, ele é gestação solidária, né? Olha. Por quê? Primeiro, a barriga de aluguel, ela é uma expressão popular, mas equivocada. Comercializa, porque não pode ter caráter comercial. Já começa, precisa ser gratuito. Mas na verdade, a que esse instituto ele é destinado? Aquelas pessoas que não podem engravidar, por exemplo, os casais homoafetivos masculinos, por exemplo, mulheres que são inférteis ou estéreis, no caso, e essas pessoas, o que elas podem fazer? Recorrer a um procedimento numa clínica especialista em gestação solidária. O material genético pode ser de um terceiro, tá? Pode ser do casal, que vai se submeter, pode ser da mulher, e a pessoa que vai gerar a criança, ou seja, o útero, a barriga de aluguel, entre aspas, precisa ser uma parente consanguínea até 4º grau. Não pode ser um terceiro. Ou ser uma amiga. Não pode. Mas a questão é uma coisa que todo mundo pergunta, mas eu não tenho uma parente até consanguínea de até 4 graus. Essa situação. E aí? Essa é uma exceção, é um caso excepcional, onde você vai precisar fazer um pedido para o Conselho Regional de Medicina, para que o CRM autorize essa terceira a gerar a criança. Se o CRM negar esse pedido, aí o caminho é você recorrer a um advogado, para ingressar com ação judicial. Uma dúvida, a lei estabelece direitinho o direito, não tem nenhuma brecha que depois a mãe que gerou, no caso a que está grávida, ela fale, não, desenvolvi uma relação de amor por esse bebê, quero ficar com ele. É tudo antes estabelecido por lei. Ela nem passa pela cabeça dela que ela terá esse direito mais tarde. Não. Aí, o que acontece? Esse instituto ele é regulado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Existe um projeto de lei que está tramitando há mais ou menos uns 15 anos, Nossa. Mas que ainda não foi aprovado. Mas a pessoa que se submete a um procedimento desse, ou seja, a mulher que vai gerar a criança, antes dela receber o material, ela já assina um termo aonde o registro para outra mãe, no caso quem vai ser a mãe, ele é garantido. O que eu quero dizer? Que já há um termo assinado onde a pessoa que vai gerar não vai poder brigar pela criança. Então, essa hipótese, ela em alguns casos acontece de haver uma briga nesse sentido, mas esse pedido dela, de ela brigar pela criança, isso não vai ser acolhido de forma alguma. Foi o mote da novela, justamente esse, ela queria ficar com a criança. Vou complicar um pouco a situação, não sei se é possível. E se o óvulo for dessa pessoa? Pode ser o casal, a mulher é estéril, ele não é, e a pessoa, a barriga de aluguel, a pessoa que vai ceder o útero para gerar essa criança, ela pode doar o óvulo? O material genético tem que ser do casal, de um deles ou dos dois, ou se for de outra pessoa, aí a doação precisa ser anônima. Tá? Então, assim, o material tem que vir de um terceiro de forma anônima. Não pode ser o óvulo dela. Não pode. Agora, há casos onde isso acontece? Há casos onde a pessoa ela quer gerar a criança e também o casal quer que o material seja dela. Nesse caso, o procedimento é o mesmo que eu falei. É uma exceção, precisa ser feito um pedido para o CRM vai avaliar e aí pode deferir ou não.
Então tudo é muito cercado por lei, né? Não tem depois o risco aí de você... Agora, eu achei que se contratava, você falou que essa relação tem que ser extremamente gratuita. Se não me engano, na novela, não me lembro, faz muito tempo, havia o pagamento. Isso não ocorre então mais? Isso não pode ocorrer. Se tiver Mas qualquer ocorre. caráter financeiro, aí existe uma série de punições, enfim. Só que a questão é, Na prática? na prática, a gente sabe que existe um comércio, né? Inclusive, na época que eu comecei a estudar esse tema a fundo, eu mesmo achei diversas comunidades em redes sociais onde existe um comércio, né, de barrigas de aluguel, onde pessoas recebem e pagam dinheiro para que essa gestação ocorra. Então existe, ele é ilegal, mas infelizmente existe um comércio nesse sentido. É isso aí. Mais alguma coisa dentro desse assunto, doutor Marcelo? Esse assunto ele é muito interessante. Ele é vasto e interessante. Ele não se aplica só às pessoas que são inférteis, mas às pessoas que estão passando por um procedimento relativo a câncer, quimioterapia. Eu sugiro que quem tem interesse se aprofunde um pouco mais, procure um advogado, enfim, que tem uma gama de possibilidades aí para quem deseja ter um filho, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. E mais uma vez agradecer ao Dr. Marcelo, que ele parece assim que dá consultoria aqui para o Simples Assim, né? E vai voltar mais vezes, né, Dr. Obrigado, Marcelo? Renato. Com certeza, estou sempre às ordens. Obrigado. Obrigada. Pessoal, um beijo, até a próxima.